20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e para falar de uma data tão especial, nada melhor do que conversar com o secretário municipal de promoção da igualdade racial, Netinho de Paula, que já está aqui comigo. Secretário, é um prazer muito grande conversar com o senhor. E eu começo a nossa entrevista com a seguinte pergunta: definitivamente, o que é o Dia da Consciência Negra? Porque há pouco eu entrevistei um rapaz lá embaixo, e um rapaz negro, e eu perguntei para ele: para você, qual a importância do Dia da Consciência Negra? E ele me respondeu: é um dia a mais, é mais um feriado. A gente percebe que na população em geral falta um conhecimento exato a respeito desse dia. Então, eu repito a pergunta: definitivamente, o que é o Dia da Consciência Negra? Bom, primeiramente eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, dando essa abertura, podendo dialogar, já que um veículo de comunicação vai ter aí a missão de pelo menos conscientizar aqueles que não entendem que o Dia da Consciência Negra é um dia que se comemora a morte de Zumbi. Zumbi foi o maior guerreiro que nós tivemos, líder da nossa resistência, resistiu à questão da escravatura. Ele foi morto por volta de 1625 e à medida em que o movimento negro foi resgatar a história e descobriu que Zumbi tinha uma história maravilhosa de luta, de resistência, de formação de quilombo, né? O esposo de Dandara. Isso fez com que o movimento negro, há cerca de aproximadamente 20 anos atrás, pleiteasse, sonhasse em ter um feriado que referenciasse a população negra. Não com a visão do branco, que é o feriado do 13 de maio. 13 de maio é a data que a Lei Áurea, foi quando a princesa Isabel, então, libertou os escravos, né? Parece que ela foi boazinha, ela pensou que tinha que libertar e ela libertou 13 de maio e tal. O movimento negro, de certa forma, falou: olha, não é essa data que nós negros queríamos pra gente, a gente queria o dia da morte de Zumbi. Então, 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra, que passou a ser o mês da consciência negra. E o que é essa consciência negra? É o mês em que os agentes políticos, os empresários, a sociedade civil, para analisar e fazer uma busca dentro do seu modo de vida de qual é a participação étnica que existe. Então, o dono da TV para pensar quantos negros ele tem trabalhando. Em qual setor esses negros estão trabalhando? Esses negros estão só servindo café? Ou nós temos negros apresentadores, nós temos diretores, nós temos os técnicos, né? Os bancos param para fazer essa reflexão. Como é que eu estou trabalhando a questão da representação étnica do meu país? Ela é plural? Ela não é plural? Nós avançamos? Nós não avançamos? Não avançamos? Isso é ter consciência. É você saber a atual situação do seu povo e da sua raça. Então, esse jovem que diz que é mais um feriado, é mais um que a gente tem que ter a paciência de mostrar para ele, que é um dia em que o povo dele para refletir sobre os avanços da sua raça no país. E estados como o Rio Grande do Norte, o Ceará ou até mesmo o Distrito Federal, que sinceramente me surpreendeu, não aderiram o feriado deste ano. Como a sociedade pode ver o fato de apenas algumas cidades darem valor e comemorarem esse dia? Então, essa é uma luta constante. A gente ainda se depara com pessoas negros e não negros numa cidade de São Paulo que diz que não existe preconceito, que o preconceito é coisa da cabeça de quem sente e tal, né? E aí sai uma pesquisa do DIEESE dizendo, né, que as populações das regiões metropolitanas, das principais cidades, por exemplo, como Minas, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, tem essas regiões metropolitanas, possuem quase que 58% de população negra, né? Recebendo quase 50% do que o branco recebe, tendo o mesmo nível de escolaridade. Aí você tem que... peraí, se eu tenho o mesmo nível de escolaridade, por que recebe menos? Simplesmente por causa da cor da pele. Então, a nossa libertação ela é muito recente, né? Ela vem datada de 1888, portanto, 300 e poucos anos, né? Não, foram 300 e poucos anos de escravidão, tem 100 e poucos anos de libertação. O Brasil ainda passa por um processo de entender, de assimilar e de se ver como igual. São poucas as famílias que são de raça pura, que não têm miscigenação, né?
mas os negros continuam tendo os piores salários, os negros continuam morando nos piores bairros, e é a juventude negra que vem sendo exterminada. Isso é fato, isso é pesquisa, são dados técnicos. Portanto, esse dia, esse mês de novembro, é um mês para a gente refletir tudo isso. Os estados que não querem adotar como feriado o 20 de novembro, são estados em que a sociedade vai ter que ser sensibilizada para isso. São Paulo resistiu muito para que isso acontecesse aqui na capital, né? Criar uma secretaria como a que eu estou, que é a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, é o primeiro ano que ela é criada. Então a luta racial no país, em termos de organização, ela é muito recente. A gente tem que sensibilizar e conseguir mais aliados, inclusive não negros, para sensibilizar a sociedade e mostrar que se você só consegue tratar um doente quando ele assume a doença, quando ele sabe que tem a doença. Porque se ele nega que ele tem a doença, ele não vai se tratar. E o racismo, o preconceito, é uma doença. Há pouco o senhor falou de dados técnicos e eu trouxe um que é bastante relevante. O IBGE divulgou uma pesquisa que em 2004 a média de ano de estudos para a população negra era de pouco menos de 5 anos e meio. E aí em 2011 esse número saltou para 7 anos. Além dessa conquista, quais outras a população negra teve? Avançou. Isso, nos últimos anos. Eu acho que assim, em termos de mídia, de propaganda, a presença do negro na mídia ela é maior, né? O nível, a quantidade de negros de nível universitário nunca teve na história desse país, como costuma dizer o Lula, né? O que aconteceu em 8 anos foi 10 vezes mais do que aconteceu nos últimos 100 anos do país. Então é um dado muito significativo para nós. As instâncias de poder, em termos de governo e de políticas públicas, existe já uma legislação que é capaz de atenuar e de ajudar a sociedade a se desenvolver, mas nós estamos comemorando, por exemplo, esse ano 10 anos da Lei 10.639, que é uma lei que obriga o ensino da cultura afro e afro-brasileira nas escolas públicas e também nas particulares. Isso nós avançamos timidamente aqui em São Paulo. Isso passa por um processo de convencimento de gestores, de professores, de diretores, né? Para que se sensibilizem e adotem esse material étnico e essa nova forma de contar a história do negro no Brasil. Portanto, os avanços são significativos, mas eles ainda não foram capazes, mesmo com Minha Casa Minha Vida, com Bolsa Família, de acabar com a separação a nível econômico que existe, principalmente no setor econômico produtivo do país, a diferença entre negros e não negros. E em São Paulo, o que ainda precisa ser feito? Pois é, São Paulo quer ser uma cidade modelo nesse sentido. O desafio da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, atendendo o pedido do prefeito Fernando Haddad, é implantar na sua totalidade a Lei 10.639, fazer com que seja a primeira cidade do país a ter a lei na sua totalidade. Esse é um grande desafio, porque essa lei é uma grande conquista, é um grande avanço, né? Principalmente para o jovem, para a criança e para os adolescentes. Nós estamos trazendo para São Paulo, nesse primeiro ano de secretaria, o projeto Juventude Viva, o programa Juventude Viva do governo federal. Chegou em São Paulo através da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e de Direitos Humanos, que vai levar infraestrutura de lazer, esporte e cultura para as principais regiões periféricas da cidade, a fim de tentar atenuar esse índice de violência, de drogadição que existe para a nossa juventude. Nós já chegamos ao fim da nossa entrevista, nós já não temos mais tempo nem condições, mas já estamos no final e eu quero agradecer pela disponibilidade, pela receptividade e fazer bons votos para que o trabalho tenha uma boa continuidade e que a recém-criada secretaria continue firme e forte aí nos próximos dias, ajudando a nossa população negra a ter visibilidade, ter direitos como devem ter.